O caso de hoje trata de uma jovem que enviou uma mensagem para o namorado falando sobre uma situação de risco que ela tinha passado e minutos depois ela desapareceu. Esse caso é considerado um dos mais atípicos devido à maneira como ele foi investigado na época em que ocorreu. Hoje vamos falar sobre a história de April Millsap. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia o caso, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Assim, o YouTube vai entender essa interação e vai te mostrar os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de nos ajudar se tornando membro, e no nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. April Dawn Millsap nasceu em 2 de janeiro de 2000. Ela era filha de Jennifer e Bob Millsap. No entanto, quando ela tinha apenas alguns meses de vida, os seus pais se separaram. A Jennifer tinha um problema congênito chamado ataxia cerebral, uma coisa que afeta o equilíbrio e a fala. Mesmo com essa condição, ela se dedicou integralmente a ser a melhor mãe possível para sua filha. Não há informações sobre a continuidade da presença do pai biológico na vida da April, mas é sabido que a Jennifer foi uma mãe solteira, contando com o apoio da sua família para criar a sua única filha. Quando a April completou 6 anos, a sua mãe casou-se com David e rapidamente se tornou a figura paterna que a April sempre quis. O David e a April tinham uma relação muito próxima, eles passavam horas juntos como pai e filha, brincavam, assistiam desenhos e ele a ensinou a andar de bicicleta, além de praticar outros esportes. Toda a família vivia em Armada, um vilarejo localizado no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Esse vilarejo, com uma população de pouco mais de 1.600 habitantes, era considerado um dos mais seguros do país. Para se ter uma ideia, o último caso criminal registrado lá havia ocorrido em 1973. A sensação de segurança era tão grande que as pessoas não trancavam suas portas e janelas, nem mesmo à noite, e nem mesmo quando saíam de casa. Devido ao baixíssimo índice de criminalidade, a localidade contava apenas com uma pequena delegacia, com 2 policiais em tempo integral e outros 10 em meio período, que também tinham outras ocupações além dessas funções públicas. A April cresceu nesse ambiente seguro, cercada pela sua família e amigos. Ela era descrita como uma pessoa muito tímida, quieta e tranquila, apaixonada por animais e com o desejo de se tornar veterinária. Ao entrar na adolescência, ela ganhou um celular e, como a maioria dos jovens, passava boa parte do tempo usando o aparelho, utilizando redes sociais e conversando com amigos. No entanto, isso não a impediu de manter as suas boas notas na escola e cumprir suas responsabilidades acadêmicas. A April também era muito ligada à sua mãe e ao padrasto, formando uma família considerada muito feliz e unida. Em 24 de junho de 2014, aos 14 anos, a April teve um dia comum. Por volta das 17h30, ela decidiu sair para passear com Penny, a cachorrinha da família, até a Maycomb Orchard Trail, uma área de trilhas situada em um grande pomar. Era comum para ela sair sozinha ou acompanhada de uma amiga ou dos pais para passeios com o cachorro, já que o vilarejo de Armada, como eu disse,
era considerado muito seguro. A mãe da April estava ocupada naquela tarde, mas ela viu a hora em que a filha saiu de casa. Quando começou a escurecer, por volta das 19h15, ela percebeu que já havia passado muito tempo além do esperado para uma caminhada que deveria durar no máximo 3 quilômetros entre ida e volta. Ela tentou então enviar diversas mensagens para a filha, mas estranhamente o celular da April parou de receber as mensagens. A mãe também tentou ligar, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Preocupada, ela ligou então para as amigas da April, imaginando que talvez a filha pudesse ter passado na casa de alguma delas e que o celular estivesse sem bateria. No entanto, nenhuma das amigas havia visto a April naquela tarde. Por volta das 20 horas, a mãe ligou para o namorado da April, um garoto de 15 anos, identificado nas matérias apenas como Austin. Foi nesse momento que ela recebeu uma informação considerada assustadora. O Austin disse que a April havia enviado uma mensagem por volta das 18h30 para ele, afirmando que quase havia sido sequestrada. No entanto, ele estava em uma área com sinal ruim, fora de casa com alguns amigos, e só viu essa mensagem pouco antes da mãe da April ligar para ele. Nesse ponto, a mãe então percebeu que algo estava muito errado e ligou para o seu marido, o David, para informá-lo de que a filha deles havia desaparecido. Antes que o David chegasse em casa para levá-la à delegacia para registrar um boletim de desaparecimento, o Austin ligou novamente por volta das 8h45 da noite para dizer que tinha saído para procurar pela April perto da área de caminhada e encontrou carros de polícia e uma área isolada. A mãe e o Austin foram então novamente a esse local e, ao chegarem à delegacia, se encontraram com o David, o padrasto. O Austin, por ter apenas 15 anos de idade, foi separado dos pais da April e eles explicaram o desaparecimento da sua filha para as autoridades, e foi nesse momento que os agentes policiais disseram que restos de uma jovem haviam sido encontrados no meio da mata, acompanhados por uma cachorra. Eles mostraram as peças de roupas encontradas nesse local, que infelizmente correspondiam às roupas que a April estava vestindo naquela tarde, permitindo assim a primeira identificação positiva. De acordo com as informações da polícia, por volta das 20h19, um casal que fazia uma caminhada na área de trilha foi atraído por um cão que os levou para dentro da mata. Eles perceberam que o animal parecia querer alertá-los sobre algo e os seguiram. Chegando lá, eles encontraram April. O cão em questão era a cachorrinha da família, a Penny, que tentou socorrer April. O casal imediatamente ligou para a polícia e informou sobre essa descoberta, e em poucos minutos os investigadores chegaram ao local e isolaram a área. April foi encontrada semidespida, deitada de bruços no chão, com marcas de sapatos no seu corpo, principalmente na região superior. Além disso, haviam marcas também na cabeça e as suas roupas estavam espalhadas ao redor dela, mas nenhum documento de identificação ou o aparelho celular foi encontrado nas proximidades, o que dificultou a sua identificação imediata. A cena claramente indicava um ataque e o vilarejo não tinha a capacidade para uma investigação desse porte, visto que o último caso criminal havia ocorrido há mais de 41 anos. Portanto, as autoridades ligaram para o FBI e solicitaram a ajuda do governo federal. Antes mesmo da chegada dos peritos forenses, a mãe da April chegou ao local. A notícia de que uma garota havia sido encontrada na mata após um ataque se espalhou rapidamente, chocando a todos e gerando temores em relação à segurança, uma vez que o responsável estava à solta e poderia atacar novamente. De
De alguma forma, a identificação da April vazou para um jornal que noticiou o caso, e foi assim que outros membros da família, como avós, tios, tias e primos, ficaram sabendo da história. Tudo aconteceu tão rapidamente que os pais não tiveram nem tempo de ligar para a família para dar a notícia por conta própria. A primeira linha de investigação, como é comum em casos de feminicídio, focou no namorado da April, o Austin. Ele passou várias horas sendo interrogado durante a madrugada, mas ele conseguiu comprovar o seu álibi, pois ele estava em um restaurante com amigos na cidade vizinha. Portanto, ele foi descartado como suspeito. A família da April, a mãe e o padrasto, também foram mantidos na delegacia a noite toda, prestando depoimentos. Nenhum deles conseguia conceber alguém que desejasse fazer mal a April ou tivesse motivo para esse tipo de ataque. Eles só foram liberados por volta das 8 da manhã do dia seguinte, depois de contar tudo o que sabiam. Toda a área onde a April foi encontrada foi minuciosamente examinada por uma equipe forense do FBI e coletou evidências. No entanto, seria necessário aguardar o tempo de análise e a conclusão de exames para determinar se alguma evidência era relevante para o caso e se isso poderia apontar um culpado. Porém, a detetive encarregada do caso, Rebecca MacArthur, pensou que poderia haver um caminho mais rápido. A Rebecca sabia que a April saiu de casa com o celular em mãos e que ela chegou a enviar uma mensagem ao namorado afirmando que tinha passado por uma situação de risco. Esse aparelho não foi encontrado nas proximidades, como eu disse antes, no local onde ela foi encontrada, o que indicava que poderia ter sido levado pelo criminoso. Encontrar esse celular era então de extrema importância, pois ele poderia conter informações sobre possíveis encontros virtuais com alguém ou detalhes sobre problemas pessoais com outra pessoa. Encontrá-lo rapidamente era essencial antes que a bateria se esgotasse ou ele fosse desligado, o que tornaria impossível rastreá-lo na época. Os agentes do FBI optaram por uma técnica pouco utilizada naquela época: a triangulação do sinal do celular em relação à última torre a qual ele se conectou. Essa técnica indicou uma área ao norte do vilarejo e, com a ajuda de um cão farejador, o celular acabou sendo encontrado na manhã seguinte. Ele foi então encaminhado para o Departamento de Crimes Cibernéticos do FBI. Essa divisão realizou uma varredura completa e detalhada no aparelho. E enquanto esse celular era analisado, um disque denúncia anônimo foi aberto exclusivamente para esse caso. E várias pessoas começaram a se manifestar. Uma das testemunhas afirmou que viu a jovem com o cão por volta das 18h15 caminhando por uma rua chamada Fulton em direção a essa trilha. Um homem teria declarado que estava fazendo uma caminhada com as suas filhas e viu a April às 18h25 já entrando na trilha, mas que havia um homem em uma motocicleta ao lado dela. Essa pessoa conseguiu fornecer uma descrição completa e detalhada da moto, que era azul, branca e preta no estilo esportiva de rally, e disse também algumas características físicas do homem que estava na moto. Essa informação era crucial em termos de cronologia, pois a April havia enviado a mensagem às 18h28 para o namorado, o que levantava suspeitas de que o indivíduo na moto poderia ser a pessoa que tentou sequestrá-la.
Outras 2 mulheres também entraram em contato nesse número de denúncias, afirmando que viram um homem agindo de maneira suspeita, saindo de uma área de mata às 18h40. Usando as descrições de todas as testemunhas que viram o tal suspeito, o departamento de polícia conseguiu elaborar um retrato falado do suposto criminoso. Quando foi então em 25 de julho, menos de 24 horas depois do caso, um patrulheiro encontrou uma moto que coincidia com a descrição dada pelas testemunhas. Essa moto estava estacionada em frente a uma casa na fronteira do vilarejo. Quando os policiais questionaram os moradores sobre esse veículo, descobriram que essa moto pertencia a um amigo dos donos da casa, chamado James Van Callis Jr. O James era um homem de 32 anos que morava na cidade vizinha, chamada Goodells, cerca de 45 quilômetros distante do vilarejo de Armada. Ele se assemelhava muito ao retrato falado das testemunhas e tinha já um histórico criminal por posse e venda de entorpecentes. Os investigadores então conversaram com ele e o James admitiu que passou pelo vilarejo no dia do caso da April, afirmando que estava indo até a casa do seu irmão e que esteve na localidade entre 18h30 e 19 horas. No entanto, quando a localização do seu GPS foi verificada, mostrou que ele estava em Armada já às 18h15. Nesse mesmo dia, o Departamento de Crimes Cibernéticos do FBI fez uma descoberta significativa e acabou se tornando uma peça-chave para o caso. Após a análise do celular da April, eles descobriram que havia um aplicativo de caminhada que registrava com precisão cada passo que ela dava. Esse aplicativo registrou todos os movimentos durante o ataque e mostrou que a maior parte do caminho percorrido naquela tarde foi feito de maneira tranquila, a uma velocidade de aproximadamente 5 km por hora. Em seguida, ela entrou na trilha do pomar por volta das 18h20. Às 18h35, a April deu meia volta, indicando que estava retornando para casa e acelerou o ritmo, o que coincidiu com o momento da mensagem enviada ao namorado, sugerindo que ela estava tentando fugir de alguém. Ela andou alguns metros, mas em seguida o aplicativo registrou uma grande agitação, onde pode ter ocorrido talvez uma briga. E às 18h42, o celular começou a se mover rapidamente para o oeste, a uma velocidade de 25 km por hora. Isso indicava que essa foi a hora em que a April foi atacada. O criminoso teria pegado o aparelho e saiu de lá utilizando algum veículo motorizado em direção aonde o aparelho foi encontrado. Embora tudo isso tenha sido registrado pelo aplicativo, constituía uma prova considerada circunstancial, uma vez que se tratava de evidência digital que não indicava claramente o autor do crime. No entanto, a polícia, tendo o conhecimento do caminho percorrido pela April e supostamente pelo criminoso, verificou todas as câmeras de segurança nas ruas onde o aplicativo indicava que o aparelho passou. Foi assim que eles encontraram várias imagens de James em sua moto, no mesmo horário e no mesmo local que o aplicativo indicava como sendo o paradeiro do celular da April. Uma prova irrefutável de que ele estava com o aparelho dela naquele momento. Tendo isso em vista, um mandado de busca e apreensão foi emitido para a casa do criminoso. Embora não tenham encontrado nenhuma evidência que o ligasse diretamente ao caso da April, descobriram uma quantidade de entorpecentes suficiente para efetuar sua prisão por tráfico. A moto foi apreendida, mas nenhuma prova foi encontrada, uma vez que ela já havia sido limpa. Todos os dispositivos eletrônicos, como celulares, câmeras e até computadores, foram apreendidos e enviados para análise. Quando os resultados foram obtidos, deixaram todos
chocados, pois encontraram lá a motivação do crime. As informações dos celulares e computadores mostraram que o James havia pesquisado tópicos relacionados a como conquistar uma garota que não gosta de você. Além de garotas mais jovens se interessam por homens mais velhos e também como atrair garotas mais jovens. Além disso, foram encontrados vídeos que ele mesmo fez secretamente de meninas muito jovens em locais públicos, evidenciando o seu interesse por menores e os seus estudos sobre como se relacionar com elas. Após essas descobertas, ficou evidente para a polícia que o James era o culpado e que viu na April, uma jovem desacompanhada, a oportunidade de conseguir o que ele desejava, independente do consentimento dela. Os investigadores então concluíram que a April saiu de casa com a sua cachorrinha às 17h30, chegou à trilha às 18h20, às 18h25 ela foi abordada pelo James, que fez alguma oferta a ela, que foi recusada pela April. Ele se retirou e às 18h28 ela enviou uma mensagem ao namorado relatando essa situação de risco. Às 18h35 ela então deu meia volta para ir para casa e começou a andar mais rapidamente. Às 18h37, o James a abordou novamente. Ele a agrediu e entende-se que foi com o capacete que ele utilizava e a levou para uma área de mata fechada, embora não tenham sido encontradas evidências no capacete dele, já que ele tinha sido limpo, mas a marca deixada na April era compatível com um golpe feito por um capacete. Uma autópsia revelou uma tentativa de violação íntima que não chegou a ser consumada. A April teria lutado por sua vida por cerca de 5 minutos e quando o James percebeu que não conseguiria cometer o abuso, ele começou a agredi-la, principalmente na região superior do corpo, e a causa oficial que teria feito a April não resistir foi asfixia por compressão cervical. Após ter cometido esse ataque, James teria pegado o celular e jogado fora em outra área. Em seguida, dirigiu-se à casa do seu irmão, onde chegou às 19 horas e onde lavou completamente a sua moto, o seu capacete e se desfez das suas roupas e sapatos, que nunca foram encontrados. Um ponto relevante a ser mencionado é que o pai do James, chamado James Sr., com 55 anos na época, havia sido já condenado por envolvimento com uma garota de 13 anos. Embora ele tenha sido condenado, ele estava em liberdade. Além disso, ele tinha também um histórico registrado no estado de Michigan como agressor. Em 8 de fevereiro de 2016, o James, pelo ataque a April, passou por um julgamento enfrentando acusações de homicídio, sequestro e tentativa de violação. Esse julgamento durou 2 semanas e contou com um júri composto por 7 homens e 7 mulheres. No entanto, ele foi altamente controverso, pois não haviam evidências forenses como DNA, impressões digitais do James que o ligassem diretamente ao ataque. Ele se declarou inocente e nunca admitiu sua culpa ou apresentou a sua versão dos fatos. No final do julgamento, o júri determinou que as provas cibernéticas eram suficientes para comprovar o seu envolvimento. Ele foi considerado culpado. Em março do mesmo ano, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Durante o julgamento, ele fez alegações de que estava sendo injustamente incriminado. Até as informações mais recentes disponíveis, que são de janeiro de 2023, o James permanece detido na prisão Chippewa Correctional Facility em Kinross, Michigan. Após a perda da filha, Jennifer
e David continuaram a viver no vilarejo de Armada, tentando reconstruir suas vidas. Esse caso teve um impacto significativo na comunidade local, deixando os moradores inseguros e relutantes em andar sozinhos por um longo período. Nos anos seguintes, foi criado um jardim memorial em homenagem a April, onde a sua vida continua sendo celebrada. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.